Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das minhas leituras do mês de março. Março foi um mês cheio de surpresas. Eu li livros que eu achei que eu não fosse gostar e eu gostei. Eu li livros que eu achei que eu fosse gostar e eu não gostei. Teve livros aqui que eu li que não era pra eu ter lido. Teve livro abandonado. Mas antes de eu falar tudo isso pra vocês, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Ele é muito importante, ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, pois é através da interação de vocês que o YouTube entende que esse conteúdo é legal, é relevante e ele vai então indicar esse vídeo para outras pessoas que consomem vídeos de livros aqui na plataforma, assim como a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque esse mês de abril o canal completa 5 anos e eu pretendo produzir alguns conteúdos diferentes para vocês, coisas que eu nunca fiz aqui no canal, e também vai rolar sorteio, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais. Então aproveita para me seguir nelas também, os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. E bem, se ao final desse vídeo você decidir comprar algum desses livros que eu vou comentar aqui com vocês e for pro site da Amazon, não se esquece de usar o meu link, ele também tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, e usando o meu link você me ajuda muito, porque eu vou ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra e você não vai pagar nada a mais do que você já iria pagar pelo produto que você vai comprar. Bem, eu comecei então o mês de março finalizando uma leitura que eu havia iniciado no mês de abril, que foi Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do Marlon James, publicação da editora Intrínseca. Eu sou apaixonada por essa capa, gente. Eu amo essa capa, amo essa ilustração, amo essa composição de cores. Sou apaixonada por esse corte também. A minha única crítica quanto à edição física desse livro fica para as páginas. A gramatura das folhas, ela é bem baixa, é uma gramatura bem baixinha mesmo. As folhas, elas são bem fininhas. E se você ficar muito tempo segurando as folhas, a umidade dos seus dedos é absorvida então pelo papel e ele fica meio estufadinho assim, sabe? A capa ela também tem um soft touch que me incomoda um pouco porque fica tudo marcado, mas depois que a gente termina de ler ele vai ficar na estante, você só vai ver essa parte mesmo, então não tem problema. Leopardo Negro, Lobo Vermelho é uma fantasia que se passa em um mundo fictício criado pelo Marlon James. Só que esse mundo e essas criaturas mágicas que tem aqui, elas são todas inspiradas em lendas da África, do continente africano. Então você vai encontrar muitas criaturas aqui que são lendas deles lá, de várias religiões, de várias culturas, de vários lugares diferentes. E é muito gostoso de ler essa mitologia, essa magia diferente. O livro, ele é um pouco complicado de ler, ele demanda paciência, porque é um livro que tem muitos detalhes, é um livro que tem muitas indas e vindas no tempo, e o autor, ele não colabora com a gente, ele não indica quando essas indas e vindas no tempo elas vão acontecer, o que pode causar um pouco de confusão para quem não está habituado com livros um pouco mais complexos, que demandam um pouco mais de atenção da nossa parte. Eu fiz um vídeo exclusivo falando desse livro, falando um pouquinho mais da história e também sobre a minha experiência de leitura. Não tem spoilers, podem ficar tranquilo. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, também aqui embaixo na descrição desse vídeo. E aí, como o Leopardo Negro, Lobo Vermelho foi uma leitura muito densa, que eu levei muito tempo pra fazer, uma leitura que tava ali na minha cabeça, ainda martelando muito, e resolvi pegar um livro que eu sabia que ia ser uma leitura mais fluida, mais leve, mais rápida de ser feita, que foi A Garota dos Pesadelos, da Kendall Blake, publicação do selo Verus, da editora Record. Esse aqui é a continuação de Ana Vestida de Sangue. Ele é uma duologia, então ele é a continuação e finalização dessa história. Eu gostei muito de Ana Vestida de Sangue, que eu li em novembro do ano passado. Foi uma leitura que me surpreendeu bastante pelo teor sombrio da história. Aqui nessa história a gente tem então um garoto, acho que 16, 17 anos, se eu não tô muito enganada, e ele tem como dever, como obrigação, meio que matar todos os espíritos de pessoas que morreram. Quando as pessoas morrem, os espíritos dela podem ou não ficar aqui no nosso plano material, e esses espíritos que ficam, alguns deles acabam dando problemas para os vivos, que são então os chamados
poltergeist, né? Aqueles espíritos raivosos que assombram lugares e acabam matando os vivos quando eles adentram aqueles locais. Então o nosso personagem principal, ele tem como dever fazer com que esses espíritos façam a travessia. E ele tem um punhal para isso, que quando ele acerta o espírito então ele desaparece, ele vai embora. Mas a gente não sabe muito bem para onde ele vai, para que lugar que ele vai, como que funciona aquele punhal dele e tudo mais. Até que o nosso personagem principal, ele precisa lidar com a Ana. A Ana vestida de sangue é um espírito que ele nunca tinha visto, é um espírito que é extremamente poderoso e é até muito são. Ele consegue conversar com a Ana como se ele estivesse conversando com uma pessoa realmente, e ela mantém essa linha de sanidade por muito tempo, até que uma pessoa entra na casa dela e ela fica muito raivosa e ela mata a pessoa, assim, ela pega a pessoa e rasga no meio. Essas partes em que o personagem ele tem que lidar com os espíritos, como eu falei pra vocês, é muito bem descrita, é muito sombria e me surpreendeu bastante. Minha única crítica realmente é quanto ao romance sobrenatural que rola aqui, que eu particularmente não curti tanto assim. E eu tava com um pouquinho de medo de como que a autora iria fechar essas coisas aqui nesse segundo livro. Mas eu gostei bastante da forma como ela decidiu encerrar a história. Apesar de ter achado que foi um pouco corrido, que esse livro ele poderia ter sim, tranquilamente, pelo menos mais umas 100 páginas, que fizessem com que a gente compreendesse melhor esse universo desse caçador de espíritos, aquela organização que tá por trás daquilo tudo. E o mundo espiritual também podia ter sido um pouco mais bem desenvolvido ali, apesar de que eu acho que foi bem satisfatória a finalização aqui dessa parte desse livro. Eu queria só mais realmente ter visto um pouquinho mais de uma personagem nova que aparece aqui. É um livro bastante curtinho, como eu falei pra vocês. É uma leitura muito rápida de ser feito. É um livro jovem adulto, né? Então ele tem a média ali de 250 páginas e você lê assim numa sentada. E então eu acabei recebendo uma surpresa. Eu recebi É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, da Companhia das Letras, e eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Se você viu o meu vídeo resenha que eu fiz sobre esse livro aqui, eu até falei no vídeo que eu tinha dado uma surtada no Instagram, porque eu nunca tinha recebido nada de editora, tinha sido o meu primeiro recebido da vida, eu não sabia o que estava acontecendo. Só que eu descobri recentemente, eu acabei me lembrando não, eu entrei no Twitter, acabei vendo as mensagens e vi então que eu ganhei um sorteio da Companhia das Letras ali no Twitter. E esse aqui foi o prêmio desse sorteio. É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, é um sci-fi com protagonismo LGBTQIA+. Aqui a gente tem um romance sáfico, que é um romance entre duas mulheres, e elas são inimigas nessa guerra pelas linhas do tempo, pelas realidades paralelas. É uma leitura que eu gostei muito de ter feito, é um livro que se tornou meu queridinho, assim. É o meu chuchuzinho da vida esse livro aqui. Eu gostei muito do mundo que os autores criaram, das personagens que eles criaram. Eu fiz uma vídeo resenha para ele também, sem spoilers, podem ficar tranquilos. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem e também na descrição do vídeo. E aí eu acabei pegando o livro da tag do mês 3 para ler, que é o Eu Não Sei Quem É Você, da Penny Hancock. Esse aqui foi um livro que me surpreendeu, porque eu detestei essa capa, eu achei essa capa muito feia, e eu sou o tipo de pessoa que julga pela capa. Então quando eu comecei a ler, eu achei que eu não ia gostar muito da leitura, mas foi uma leitura que me deixou muito vidrada, uma leitura que eu não queria parar de ler enquanto eu não terminasse esse livro. Só que quando eu terminei com um gostinho muito amargo. Infelizmente, ele tem alguns problemas aqui, que eu acho que a autora não soube trabalhar de forma adequada. É um livro que tem gatilho para estupro, abuso sexual, estupro de incapaz. Então já fica aqui meu aviso para vocês. Eu fiz uma vídeo resenha para esse livro e esse aqui tem spoilers. E esse vídeo ele foi dividido em duas partes. A primeira parte eu falo um pouquinho da história, falo um pouquinho das minhas percepções da leitura, sem spoilers. E na segunda parte eu falo os acontecimentos que me deixaram muito chateada, que me fizeram reduzir a nota desse livro aqui quando eu terminei de ler ele.
e que eu vi outras leitoras mulheres reclamando bastante também. Então é um vídeo um pouquinho mais comprido, vocês podem assistir a primeira parte para saber um pouquinho sobre a história. Ele é um thriller que vai falar sobre um caso de estupro de uma menina de 13 anos, que foi praticado até então, né, que ela tá acusando o seu amigo de infância de 16 anos. E as mães deles, as mães desses dois adolescentes, elas são muito amigas de longa data. E aí esse acontecimento vai não apenas prejudicar a amizade delas, obviamente, mas também vai fazer com que muitos segredos da vida delas venham à tona e elas acabam percebendo que elas não conhecem realmente as pessoas que estão ao seu redor, como amigos, filhos, maridos e companheiros de trabalho, pessoas que elas acharam que elas podiam confiar a vida delas, mas elas percebem que não é bem assim. E aí eu li 2 e-books para finalizar o mês de março. Eu li Mundo em Caos, e foi uma leitura que eu fiz conjunta com o Júnior do Império Literário, o John Félix do canal O Conselho e a Camille Pezino do grupo Caneta Tinteiro. Rolou sorteio também de alguns exemplares desse livro, então foi uma leitura conjunta bem legal. A gente fez um grupinho, teve muita gente que participou com a gente. A gente fez uma live com sprint de leitura para entrada da leitura conjunta e a gente fez uma live no dia 15 de março, se eu não estou muito enganada, de finalização. Foi uma live que a gente discutiu sobre o livro, a gente discutiu muitos aspectos do livro. Tem muitos spoilers nessa live também, então se você já leu e você quer saber a nossa opinião, eu vou deixar o link para a live aqui embaixo na descrição desse vídeo para você ir lá e conversar com a gente um pouco sobre o que você achou dessa leitura. Esse foi uma leitura conjunta que era pra gente ter feito livro versus filme, infelizmente não deu certo, porque os cinemas estão todos fechados aqui no estado de São Paulo e acredito que na maioria dos estados do Brasil, por causa da pandemia do coronavírus, e então a gente não conseguiu assistir o filme, infelizmente. E se você não sabe sobre o que fala Mundo em Caos, se você não viu nem o trailer da adaptação do livro, Mundo em Caos vai falar sobre uma sociedade de seres humanos que foram para outro planeta, para colonizar esse outro planeta. Só que chegando lá, eles acabaram entrando em guerra com o ser vivo pensante que tinha lá, os Sparks. E os Sparks, eles teriam soltado um germe no ar, uma bomba genética, que teria matado todas as mulheres. Então essa sociedade ela é composta apenas por homens. E esse germe, essa bactéria, não sei, teria causado uma mudança nos homens, uma mudança essa que expõe todos os pensamentos dos homens. Então tudo que eles pensam é gritado para fora das suas cabeças em voz alta. E eles chamam isso de ruído. É bem interessante como no filme eles colocaram isso. Eu não assisti o filme ainda, eu só vi o trailer, mas eu já gostei do que eu vi no trailer. Eu achei bem legal e dá pra ter uma ideia de como que isso funciona no livro, porque é mais ou menos dessa forma mesmo, é bem interessante. Só que o nosso personagem principal, ele acaba encontrando uma garota. E aí é onde toda a problemática do nosso livro começa a acontecer. A garota não sabe o que está acontecendo naquele planeta, não sabe porque os homens têm aquele negócio em cima da sua cabeça que fica gritando e repetindo tudo que eles estão pensando. E o nosso personagem principal, o Todd, ele não sabe por que tem uma garota viva ali, se todas as mulheres foram mortas, da onde ela veio, pra onde ela estava indo, o que tá acontecendo. Eles só sabem que eles precisam fugir daquela cidade, daquela sociedade, dos homens, e eles precisam encontrar abrigo em algum outro lugar daquele planeta. E então, a nossa história, ela vai girar em torno dos nossos 2 personagens principais, fugindo, então, dos homens daquela cidade. E a última leitura que eu fiz no mês de março foi Capitães de Areia, do Jorge Amado. Se vocês me acompanham há mais tempo, ou se vocês viram o meu vídeo que eu fiz sobre metas literárias para o ano de 2021, vocês devem ter visto que eu tô me propondo a adentrar o mundo dos clássicos, a ler um pouco mais de clássicos do que eu já li na minha vida. E o livro do mês foi, então, O Capitão de Areia, do Jorge Amado. Essa foi uma leitura que eu gostei de ter feito, eu gostei de ter conhecido essa história, conhecido a escrita do Jorge Amado. Ele quebrou bastante o preconceito que eu tinha com a literatura clássica brasileira, que eu achei que era tudo muito difícil de entender. Eu achei que eu ia precisar andar com um dicionário do lado, debaixo do braço, para conseguir entender um pouco da história. Mas não foi isso que aconteceu. É uma escrita bastante fluida, é uma escrita fácil de ler. Foram poucas as palavras que eu precisei do dicionário do Kindle,
São palavras que de repente caíram em desuso ou são mais regionais mesmo. A história ela se passa em Ilhéus, na Bahia, então tem essa questão da regionalidade, né? Na fala dos personagens, na atitude dos personagens e tudo mais. Porém, é uma história que particularmente não foi prazerosa de ser lida, porque é uma história muito sofrida. Em Capitães de Areia, a gente vai conhecer um grupo de mais ou menos 100 crianças e adolescentes que estão em situação de rua. São crianças muitas vezes órfãos ou que saíram de casa porque sofriam maus tratos, né, do pai, da mãe, do padrinho, do tio, enfim. E eles se juntaram e eles se ajudam a sobreviver. Só que essas crianças, esses adolescentes, eles precisaram amadurecer muito rápido. Então, eles lidam com os seus problemas de uma forma muito madura. Apesar de usar muitas vezes a aparência juvenil e a idade que eles têm para passar a perna, né, nas pessoas, eles lidam com os problemas de uma forma muito madura. E é muito triste ver isso. São crianças de 15, 16 anos que já têm vida sexual ativa, que falam do corpo da mulher como se fossem homens, sabe? São crianças que estão roubando casas, roubando comércios para sobreviver. E é muito triste ler isso, sabe? Não é uma coisa agradável de se ler, porque não é uma coisa que deveria existir. Basicamente é isso. E a parte mais dolorida pra mim dessa leitura foi o ponto de vista do Sem Perna, um dos personagens ali. Ele tem esse apelido porque ele nasceu com uma deficiência na perna. Eu não consegui entender muito bem qual é a deficiência dele, mas parece que é uma perna boa e uma perna ruim, que nasceu defeituosa. E ele usa desse defeito físico dele pra entrar nas casas das pessoas ricas ali da cidade, ver onde tem ouro, onde tem dinheiro, onde tem coisa de valor, e depois os meninos invadem aquela casa e roubam, cometem um assalto. Os Capitães de Areia são muito conhecidos na cidade, é dito como um problema social ali deles, só que ninguém quer resolver aquilo do jeito certo, sabe? É só pegar e espancar na delegacia um monte de criança. Sem Pernas, pra mim, ele é o que mais me deu, assim, angústia de ler, porque ele é o que mais sente falta de família. Ele é o que mais sente falta de ter uma mãe, de ter um pai, de ter uma pessoa olhando e fazendo, sabe, dando um beijo no seu rosto dizendo que te ama. Pra mim foi a pior parte de ler. Então foi uma leitura que eu gostei muito de ter feito, porque eu gostei muito de ter conhecido essa história, de ter conhecido a escrita do Jorge Amado, mas, né, não é uma escrita prazerosa, não é uma escrita que eu falo, nossa, estou me aventurando por outro mundo e a gente vai ter um final feliz. E não é, né? É isso. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês também já leram algum desses livros, se a opinião de vocês a respeito dessa história é parecida com a minha, ou se vocês discordam de algum ponto de vista que eu tive a respeito desses livros. Não deixem de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, isso é muito importante e realmente ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E um beijo, até a próxima!